Deus, e te bendizemos por mais esse dia, Senhor. Cremos na tua soberania, na tua majestade, no teu senhorio. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Pai. Que o Senhor apareça. Realmente, Amora! Nada sem ti, Senhor. Precisamos de ti, precisamos da tua palavra viva, tua palavra rema. Precisamos do mover do teu Espírito, precisamos da tua graça. Vem em nós, Pai, nessa noite. Toca-nos, Senhor. Toca-nos na mente, no coração, no espírito. Fala-nos, Senhor. Tira de nós todo cansaço, toda distração, todo sono, toda preguiça, toda tensão, todo estresse, toda dúvida, toda ansiedade, Pai. E enche-nos da tua presença, enche-nos da tua paz, enche-nos do teu amor, enche-nos, Senhor, com uma graça sobrenatural. Dá-nos uma atenção redobrada. Abre nossa mente, abre nossos olhos, abre nosso coração para tudo que vai ser falado aqui, Pai. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Vocês estão fazendo as lições? Só falta essa e mais uma antes do encontro. E a última, eu estava falando para o Samuel, é a melhor delas, porque é o fim do mundo. Acaba tudo. Vai terminar numa explosão. Nós vamos estudar a escatologia do fim dos tempos, mas a de hoje não, a de hoje é o contrário. A de hoje é de crescimento, é de edificação, de frutificação, de uma vida que vale a pena, de uma vida que produz frutos, tem propósito, uma vida com direção, uma vida com razão de existência. E às vezes a gente fica perambulando, às vezes a gente fica desanimado, porque a gente perde um pouco o foco, perde um pouco o propósito da nossa existência. Mas quando a gente tem claramente o propósito, ele resgata em nós um objetivo, uma direção. E eu falo isso várias vezes e falo quantas vezes for necessário, eu quero que isso seja enraizado na minha mente, que Deus tem um propósito. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, cada um de nós tem que se parecer com Jesus. Quando Deus olha para nós, ele nos vê através de um filtro, que é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Então, ele nos vê lavado, purificado, santificado, transformado, amadurecido pelo sangue de Jesus. Então, nós somos Jesusinhos. Nós somos pessoas que estão sendo moldadas. A Bíblia tem uma figura muito bonita, que é o oleiro. O oleiro é aquele que trabalha com argila, com barro, que faz vasos. Então, o barro, e ele tem aquele pedal, e ele vai girando aquele barro, montando o vaso. Então, a Bíblia coloca Jesus como oleiro e nós como vasos, para sermos moldados por ele. Tem uma música que fala: quebra a minha vida e faz-a de novo. Quando o oleiro, o vaso não está bem feito, ele desmancha aquele vaso e faz de novo. Então, essa o nosso objetivo, essa é a nossa intenção, para que a gente seja moldado na forma de Jesus, na aparência de Jesus, no caráter de Jesus, no caminhar de Jesus. E aí a gente possa fazer tudo o que ele fez, ou até mais do que ele fez. Na aula passada a gente falou dessa questão da transferência de unção, né? Que você transfere e às vezes a pessoa que recebe não perde, ganha mais do que a pessoa que deu, e a pessoa que deu não perde nada. Então, é uma impartation, né, que a gente chama. É impartir, é distribuir e multiplicar. Então, nessa lição 13, da página 75, que eu espero que todos tenham feito, ele começa num versículo de propósito.
Ele começa assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Ou seja, Jesus foi enviado pelo Pai para o mundo, para viver aqui na Terra, para ser um humano, para ser carne e osso. Ele era Deus, filho de Deus, e se transformou homem e foi enviado para viver como homem. Então, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Então, ele conhece todas as nossas fraquezas e todas as nossas habilidades. Então, não tem ninguém que possa nos conhecer tão bem quanto o próprio Jesus. Então, e ele faz essa oração em João, que como ele foi enviado, ele nos envia. E é interessante isso, né? Porque, por exemplo, às vezes eu fico imaginando como às vezes a gente passa por processos da vida, mas a gente não consegue retroceder. Por exemplo, eu sou um feto na barriga da minha mãe, eu imagino que o mundo deva ser maravilhoso. Que ali eu tenho alimento, ali eu estou protegido, ali eu estou na boa. Eu acho que parece que nem aquelas imagens de eternidade, você deitado numa nuvem, no céu, os anjinhos te abanando. Então, assim, eu acho que o bebê no útero de uma mãe, ele é suprido, ele tem tudo ali. Aí ele é jogado no mundo. Imagina, a primeira coisa que ele faz é berrar. Meu Deus, o que vocês fizeram comigo? Da onde eu saí, para onde eu vim? E aí ele descobre um mundo novo. Ele saiu de um pseudo-paraíso para um mundo novo de dor, de uma porção de sentimentos. E ele começa um processo de crescimento, um processo de amadurecimento. Ele começa a aprender a falar, ele começa a aprender a andar, ele começa a aprender a ler, ele começa a aprender a escrever. E é interessante porque todo esse processo não dá para voltar atrás. Não dá para eu ficar adulto e falar, eu quero ser criança. Não dá para eu ser criança e falar, eu quero voltar a ser um feto. É um processo de crescimento e de amadurecimento. E as pessoas normais, elas não querem voltar atrás, porque, na verdade, o estágio posterior de conhecimento, ele nos dá uma visão, um entendimento muito mais amplo do que o estágio posterior, do que o estágio anterior. E eu vivi algumas coisas assim bem interessantes. Por exemplo, você vai crescendo, você se forma, você começa a ser profissional, você começa a trabalhar, ter a sua própria vida, aí você casa, aí você tem filhos, e eu fiquei viúvo. Pronto. Voltei ao estágio de solteiro. Para alguns aqui ou não, que já passaram pela experiência de uma separação, gente, é traumático. É traumático, porque parece que você está andando para trás. E eu lembro que eu já estava viúva há uns 2 anos, e uns amigos meus ficaram muito impacientes com o meu tempo de luto, né? E resolveram me pegar aqui e levar para uma noitada. E me levaram numa boate, alguma coisa assim, e eu entrei na boate, na época não tinha esse negócio de proibido fumar, e a boate era uma névoa, era uma nuvem de fumaça. E aquele som, e um monte de gente, e eu fiquei ali acho que 1 hora, depois de 1 hora eu falei, gente, eu preciso ir embora, peguei o carro, vim para casa, fiquei meia hora debaixo do chuveiro para tentar tirar o cheiro de cigarro do meu corpo. Mas a roupa estava tudo fedida, estava horrível. E assim, aí eu tive a nítida sensação de quem está andando para trás. Eu falei, não, esse não é mais meu mundo. Isso não pertence a mim. Eu não tenho como voltar para trás, eu não tenho como retroceder, eu não tenho como voltar a ser solteiro, bom vivant, viver a vida, deixar a vida me levar, não tem como. Então, assim, o crescimento, ele é um processo de que se a gente retroagir, não é saudável. A gente tem que continuar a crescer. E continuar a crescer, a vida é feita de estágios. Nós vamos passar por estágios, nós vamos passar por ciclos. Então, você vai ter o ciclo do casamento, vai ter o ciclo do filho, vai ter o ciclo financeiro, vai ter o ciclo de falência ou de prosperidade, vai ter o ciclo de perdas, vai ter o luto. Eu estou vivendo agora um ciclo de cuidar do meu pai e da minha sogra.
Eles estão num ciclo diferente, da dependência. Pessoas que foram independentes a vida toda, agora estão num momento de dependência. E eu e minha esposa estamos também tendo que cuidar deles, porque meus filhos já não são mais pequenos, mas de repente eu tenho minha sogra aqui morando comigo que parece uma filha. Tem que cuidar de tudo. Então, assim, são ciclos. E tem, por exemplo, pessoas que os filhos crescem, depois os filhos casam ou saem de casa, e aí chama da síndrome do ninho vazio. O casal se vê em casa, sem nenhum filho para cuidar, e eles não sabem mais se namorar. Eles não sabem mais viver um com o outro, porque passaram os últimos 30 anos cuidando dos filhos. E aí, quando eles se veem sozinhos, tem casos absurdos, mas tem pessoas, depois de 30 anos casados, resolvem se separar, porque não sabem mais se namorar, não sabem mais se relacionar, porque passaram os últimos 30 anos vivendo em função dos filhos. Os filhos foram embora e eles ficaram sozinhos e não sabem o que fazer. Então, ao invés de se preparar para os ciclos, porque é um novo ciclo da vida, é um novo momento da vida, e todos os ciclos são bons e são bonitos, se a gente souber lidar com eles. Se a gente tiver o crescimento e a maturidade para lidar com eles. E esses ciclos não acabam nunca, porque um dia eu vou morrer e eu vou entrar num novo ciclo. O ciclo da eternidade. Eu não faço nem ideia o que é isso. Eu não tenho nem noção como é viver sem estar preso no tempo e sem estar preso no espaço. Porque nós hoje, vocês saibam ou não, estamos presos no tempo e no espaço. É como o bebê no útero da mãe. Ele está preso no espaço. Aí quando ele sai e começa a aprender a andar, ele descobre que existe muito mais áreas do que ele estava preso. E a gente também, eu acredito que o dia que for para o céu, vai ser como se estivesse saindo do útero de uma mãe e descobrindo um mundo novo. Tudo é novo, tudo vai ser diferente e vai ser mais intimidade com Deus, mais crescimento, mais maturidade, mais e mais. E a gente tem que aprender a viver os sabores desta vida na Terra como passageiros e não como inibidores daquilo que virá. Então, quando a gente fala de crescimento e edificação, é um foco, porque se eu sentir em algum momento que eu estou retroagindo, eu tenho que parar, repensar minha vida e reestruturar minha vida. Uma vez, acho que eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, um genro meu contou uma historinha que eu achei fantástica. Falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. O cristão, muitas vezes, como pessoas que têm fome e sede de Jesus, às vezes transferem para si uma responsabilidade enorme. Então, por exemplo, você está andando, caminhando, e de repente você tropeça e cai. Você cometeu um pecado, fez um deslize, cometeu um erro. E aí você tem a sensação de que você pôs tudo a perder. É como se você estivesse correndo, e aí você cai no meio do caminho, então você tem que voltar ao ponto de partida. Pô, falhei, errei, volta a estaca zero. Vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. Só que não. O nosso Pai, o nosso Deus, ele sabe que a gente cai. Mas ele é que nem uma criancinha, quando está começando a engatinhar, que o pai põe ela lá no canto da sala e fica ele lá no outro canto da sala e fala para a criancinha, vem, vem, vem. E ela vem cambaleando até que ela cai no meio do caminho. Só que aquele pai, ele não pega essa criança e põe ela lá na parede de novo. Não, ele pega ela onde ela caiu, levanta ela, volta ao ponto que ele estava e continua. Vem, vem, vem. Essa é a nossa vida. E esse é o nosso Pai. Você não precisa voltar para trás. Davi pecou e pecou feio. Não foi destituído do reinado, não foi condenado. Por quê? Porque se arrependeu.
Então a gente pode tropeçar e cair. A hora que a gente se arrepende, Deus nos levanta onde a gente caiu e nós podemos continuar nossa caminhada. Não há aquela aura que a gente acha de castigo, de revanche. Quem vê isso é o Islã, olho por olho, dente por dente. Deus não. Deus, um coração quebrantado, um coração arrependido, ele é resgatado e ele continua caminhando. Então, isso é crescimento. Então, aqui nesse versículo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Ele está dizendo o seguinte: nós, desde que aceitamos a Jesus, não somos desse mundo. Não pertencemos mais a esse sistema diabólico. Porque o príncipe deste mundo é Satanás. O Paulo chega a dizer que ele é o Deus deste mundo. E nós não pertencemos a ele. E não mais servimos a ele. Mas como Jesus, nós somos enviados de volta ao mundo para sermos como Jesus, testemunharmos o coração do Pai, fazermos a vontade do Pai. Lembra-se, o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, nós somos mandados ao mundo, de volta ao mundo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. Por que nós viemos ao mundo? Para dizer para esse mundo desesperançado, para essa sociedade que não vê futuro, que existe futuro, que existe esperança, que existe uma possibilidade de alegria, uma possibilidade de salvação, uma possibilidade de bênçãos. E à medida que a gente entende esse propósito, a gente passa a cumprir cada vez mais essa função. Cada vez mais anunciar ao mundo, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão desesperançadas, que é possível, sim, ter esperança. Então, assim, é importante, porque uma das palavras que me chama muito a atenção é manifestar a glória. O que é a glória? A glória no grego, olha que interessante. A glória no hebraico, ela diz que é peso ou impacto. Então, assim, quando um pai vê uma filha dançando no palco, numa apresentação da escolinha, aquela criança, ela está com várias crianças, mas o pai só enxerga uma. E ele admira aquela criança. E ele olha ela dançando e fica apaixonado. A habilidade daquela criança de impactar o pai é a glória dela. E o nosso Deus Pai olha para a gente do mesmo jeito. Nosso Deus Pai vê nós atuando nesse cenário deste mundo e ele se alegra, porque ele vê em nós esse impacto que nós causamos no mundo. Nós fomos enviados no mundo para causar este impacto. E é interessante, essa é a nossa glória, essa é a nossa manifestação que alegra o coração de Deus. Já no grego, a palavra glória se refere à reputação. Assim, como somos vistos pelos outros, como os outros nos veem. Então, é importante a gente manifestar, as pessoas nos veem com essa presença de Deus. Jesus, o tempo todo, ele se remetia ao Pai. Eu só faço o que o Pai manda eu fazer. Então, nós temos que carregar em nós a mesma reputação de manifestar o Pai, a glória do Pai. É muito legal isso, né? Então, quando ele fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, é para que a gente pegue aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos quando nos transformamos em filhos de Deus e anunciamos e fazemos discípulos e levamos as pessoas para Jesus. Testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, não importa onde estivermos,
não importa quão grande ou pequeno sejamos, sempre seremos testemunhas. Isso quer dizer o seguinte: eu, durante algum tempo na minha vida cristã, eu era um cristão, um agente secreto. Ninguém no trabalho sabia que eu era cristão. Era aquela pessoa que andava com a Bíblia escondida para ninguém ficar intimidando, porque, inclusive, cristão não era muito bem visto em alguns lugares, era motivo de piada em outros lugares, então a gente, às vezes, se fazia de bobo. Hoje, não. Hoje, eu assumo a minha posição e assumo quem sou e aonde eu estiver. Não importa o que eu estiver fazendo, sempre vou assumir a minha característica. Então, assim, esteja eu em Jerusalém, em Samaria, ou até nos confins da terra, esteja eu no trabalho, no clube, no esporte, no lazer, ou mesmo na igreja, eu vou ser eu mesmo. Eu vou ser a mesma pessoa. Porque quando eu agia de forma diferente, eu acabava tendo uma múltipla personalidade. Eu era um santo com os irmãos da igreja, eu era um cavalo no meu casamento e um amigo de bar dos meus colegas de trabalho. Quem é você? Você não é nada. Porque você tem personalidades conforme o ambiente. Então, você não tem caráter, você não tem fundamento, você não tem raiz. Você é uma folha ao vento. Então, dependendo do grupo de pessoas que você convive, você voa conforme o sopro daquele lugar. E isso não vem de Deus. Isso mostra que você não está enraizado. Então, é muito legal isso. E aqui ele fala desse crescimento individual e da maturidade e o fruto. Porque você primeiro precisa crescer, ganhar robustez, para depois dar fruto. É uma árvore. A árvore primeiro tem que plantar semente, morre para nascer de novo, ou seja, um novo nascimento. Aí aquela semente vai ser regada pelo Espírito Santo. Então ela vai começar a crescer. E se eu colocar uma arvrinha, né, debaixo da sombra de uma copa de uma árvore grande, aquela arvrinha não vai crescer. Vai ficar mirrada. Vai ficar magrinha. Porque ela não vai tomar sol. Ela não vai se ralar. Ela não vai enfrentar dificuldades. Ela vai ser muito frágil, muito sensível, muito despreparada para o mundo. Então, assim, fazendo um paralelo, né, quando às vezes a gente acha que super proteção de um filho é bom, não é bom. Às vezes precisa ralar um pouco, precisa sofrer um pouco, precisa aprender errando. Eu lembro uma vez que eu peguei uma filha minha com 14 anos e falei, estava de férias, eu falei, você vai trabalhar no meu escritório. Aí pedi para mandarem ela naqueles lugares assim que são os piores do mundo. Vai na Receita, que nunca dá certo, sempre está faltando um documento, sempre vai ter que voltar, não vai achar a fila correta, não vai conseguir fazer o que foi fazer. Eu falei, não tem importância. Vai pegar 2 ônibus para ir lá, vai pegar a fila, vai receber um não, ou vai falar que falta alguma coisa, vai voltar transtornada, porque não conseguiu fazer nada, e vai ter que voltar lá no dia seguinte para fazer a mesma coisa, e vai faltar mais um documento, e vai voltar com raiva. Falei, não tem importância. Ela precisa aprender. Ela precisa ir lá e aprender que tem que fazer. Se todo mundo sofre, por que ela não pode sofrer? E foi interessante, porque eu fiz isso, acabei não fazendo com todas, mas eu fiz isso com uma delas, e ela sofreu para aprender, chegava muito chateada, porque não conseguiu fazer nada, né? Passou o dia inteiro, gastou dinheiro de ônibus, tudo, não conseguiu fazer nada. E eu falo, calma, é assim mesmo, é muita burocracia, é muito difícil, vai aprendendo. E depois, quando ela foi fazer faculdade, no primeiro ano de faculdade, ela arrumou estágio, e ela falou assim, pai, a menina que está estagiando comigo já é formada em Direito, e ela não sabe tirar um xerox.
Aliás, tem gente que nem sabe o que é xerox, mas tudo bem. Eu falei, tá vendo, filha? Porque ficou embaixo da copa. Ficou muito protegida, muito... Pessoa, sem falar mal de ninguém, pessoa que nasce dentro de um condomínio, não sabe atravessar uma rua no centro. Porque fica tão protegida, tão protegida, tão protegida, que não sabe andar sozinha. Então, assim, o crescimento, ele é um processo de sol, de queimadura, de amadurecimento, até chegar num tamanho de sobrevivência, num tamanho de robustez, e aí vem os frutos. Aí começa a dar fruto. Então, isso é o processo de Deus para a nossa vida. Então, se você está passando por tribulação, agradeça a Deus. Se está passando por lutas, agradeça a Deus. Porque ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a melhorar. E aí ele coloca esse crescimento como o evangelismo pessoal. Tá? Então, o que é o evangelismo pessoal? Você começar a... Qual é o propósito de Deus? Você ser semelhante a Jesus. Jesus fazia o quê? Jesus anunciava o que o Pai queria que ele anunciasse. Então, o propósito de Deus é que você se evangelize e evangelize aqueles à sua volta. Ou seja, um a um, aquela história que eu falei, eu passo a ser a mesma pessoa aonde quer que eu vá, eu começo a exercer esse ide, portanto, fazer discípulos para todo lugar que eu for. Qualquer lugar que eu for, eu vou conversando com as pessoas. Eu vou orientando as pessoas. Eu estou numa recepção, eu começo a conversar com a recepcionista, daí eu coloco para elas aflições desse mundo, falo, nossa, a coisa está complicada, porque as pessoas estão tão difíceis, né? A fuga, a ansiedade, aí a pessoa vai se identificando, quando você menos espera, ela está se abrindo para você. E aí você tem uma grande oportunidade de falar para ela que existe uma paz no mundo, existe algo que possa nos tirar dessa angústia, desse buraco, dessa ausência, né? Dessa necessidade, né? E aí, quando, por exemplo, ele fala de testemunhas, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A palavra Jerusalém, por que eles remetem primeiro a Jerusalém? Por que nós temos que pegar aquilo que nós recebemos para compartilhar e fazê-lo primeiro em Jerusalém? Porque antes de eu fazer isso em qualquer outro lugar, eu preciso do poder de Deus sobre a minha vida. E aqui Jerusalém representa o poder. Então eu aceito a Jesus, eu sou salvo de novo, e eu vou compartilhar o que eu recebi, mas eu tenho que compartilhar o que eu recebi com essa graça, com essa unção, com essa glória. Lembra, glória é o impacto, glória é o caráter, é a reputação. Então, assim, eu tenho que receber o novo nascimento, primeiro lugar em Jerusalém, em mim mesmo, no poder do Espírito Santo. Aí eu vou e levo para Samaria e até os confins da terra. Estamos aqui com um missionário no nosso meio, o Tyler, que é alguém que vai até os confins da terra. Teve já um mês atrás ali nos confins da terra. Para nós, lá onde ele foi, é os confins da terra. Lá onde ele estava, nós somos os confins da terra. Mas depende da referência que você tem. Tá? Então, esse evangelismo pessoal implica em algumas necessidades básicas. O que eu preciso fazer para que eu possa receber poder em Jerusalém e compartilhar em todos os lugares? Eu preciso me preparar, eu preciso estar adequado, eu preciso aumentar um pouco mais o meu conhecimento. Não se trata de fazer faculdade de teologia, não se trata de conhecer a Bíblia ao pé da letra, mas eu preciso ter conhecimento, eu preciso buscar entendimento, eu preciso ter a mínimo de curiosidade para saber a verdade e não as narrativas que me falam. Eu preciso saber checar
as informações e não simplesmente ouvi-las. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, se possível, enganaria até os eleitos. E você imagina, na semana que vem nós vamos falar dos final dos tempos. E já há muitas histórias de final dos tempos. Mas eu não sei quantos aqui já ouviram uma tese que a NASA está desenvolvendo satélites para projetar hologramas nos céus. E que um dos hologramas que será projetado no céu é a pessoa de Jesus. E seria a nova religião mundial, e todo olho verá. Então, assim, você vai olhar para o céu e ver Jesus. E a nova religião mundial vai surgir. Tudo isso pode ser uma grande teoria, uma grande besteira. Mas a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos. Então, assim, nós estamos vivendo um período de transformação forte. Muitos usam essa questão, nós vamos estudar semana que vem, do final do mundo, final dos tempos. Os dias estão chegando, Jesus está voltando, todos os sinais e tudo mais. Aí, de repente, vem uma estratégia dessa satânica, vai enganar muita gente, por causa de um mover de massa, né? Que todo mundo começa a acreditar em tanta coisa que não é verdadeira. Então, assim, precisa ter um conhecimento básico, precisa ter um estudo básico, precisa ter uma noção básica. Não pode ouvir qualquer coisa e sair replicando. Às vezes eu brinco um pouco, mas, por exemplo, na internet ou no WhatsApp, as pessoas republicam tantas informações sem checar, sem saber a origem, sem saber se é verdadeiro ou não, sem saber se foi criado ou não, sem saber se é um teatro ou não. Olha que horror, o cara fez isso, e aí publica. Aí você não vê na televisão, você não vê no jornal, você vai pesquisar na internet, você não tem fonte. Então, assim, procure um pouco mais de discernimento, não replica tudo que se vê, não acredita em tudo que se lê. Seja um checador, porque hoje as empresas de checagem precisam ser checadas. Então não dá nem para acreditar mais nas checadoras. Nós temos que acreditar agora na nossa checagem, porque a coisa tá feia. Então, preparando adequadamente, se prepare adequado a estudar a palavra, descobrir a fonte da informação. Tem coisas que eu já me apaixonei, já estudei, e você vai estudando aquilo, você vai sendo seduzido por aquilo, e aquilo tem um certo encantamento. Daqui a pouco você está acreditando em algumas coisas que não são verdadeiras. Porque você foi muito mais pelo encantamento do que pela informação. Por exemplo, eu mesmo já cometi alguns erros, isso há uns 20 anos atrás ou mais, eu participei da campanha de um candidato, e é impressionante, porque quando você começa a envolver-se em política e você frequenta o gabinete, ou frequenta o QG, né, daquele candidato, você cria uma aura de admiração e de identificação com aquele candidato e cria um ódio pelos oponentes. E você não percebe, mas você passa a ser uma pessoa partidária. Você passa a ser uma pessoa dividida. Você passa a ser uma pessoa desestruturada, fragmentada, desconstruída, porque você começa a enxergar tudo de forma distorcida. Eu lembro que comentaram que o candidato tal era um drogado. E eu acreditei naquilo como se fosse a última verdade da história. E sempre falava para os outros que aquele fulano ele é viciado. E nunca foi verdade. Porque você está dentro de um ambiente de lavagem cerebral. Então, ser informado, ter a informação, é um processo onde a gente vai crescer. E ter mentores, ter pessoas que você possa compartilhar as suas ideias fora do ninho, fora da bolha, fora daquele mundinho que você entrou,
é fundamental. Por exemplo, a gente vê hoje como os nossos jovens estão se perdendo aonde? Dentro de uma bolha universitária, dentro de um centro acadêmico de uma determinada faculdade. Ali ele passa por uma lavagem cerebral e depois parece que ninguém mais muda a opinião dele, porque ele também está fechado a ouvir opinião, ou estudar o assunto, ou abrir a mente. Então, assim, essa orientação que eu estou dando é muito importante, porque a Bíblia nos alerta que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Então, a gente tem que sempre trabalhar no antídoto, na proteção, de forma que nós não caiamos nessa ladainha. Como que isso acontece? Multidão de conselheiros à sabedoria, estudo da palavra, buscar o conhecimento ao máximo possível e não o superficial, porque a gente sabe que está vivendo uma geração TikTok, e isso não é bom. Então, essa é uma base muito importante. O segundo passo, e é importante cada um de vocês saberem disso, é o testemunho. Todas as pregações que eu já assisti, todas as revelações que eu já vi, todos os grandes pregadores que eu já ouvi, alguns de muito impacto, os outros transformaram a minha vida, mas eu não sei quantos estiveram aqui no batismo domingo, lá na chácara, mas foi uma pregação simples, foi uma pregação de um testemunho. Simplesmente contou a história da vida dele. E não tem melhor pregação do que você contar a sua experiência com Jesus. Você contar o que aconteceu com você. E é comum, às vezes, a pessoa que é recém-convertida, ela fala, eu não sei como apresentar a salvação, eu não sei o que dizer, eu encontro a pessoa e falo assim, poxa, você precisa ir lá na minha igreja. Não, você sabe o que dizer. E você tem muito para dizer. Mas eu ainda não conheço a Bíblia, eu nunca estudei, eu nunca fiz seminário. Não, você não fez nada disso, mas se você já foi salvo, e tem um dia de salvo, você já sabe mais do que quem não foi salvo. Então você já pode fazer o ID. Você já pode contar a sua história. E a sua história, ela é impactante, porque todo mundo que se converte tem uma história impactante. Tem uma história para contar. E o testemunho é a melhor história para se contar. Então, por exemplo, se o pastor chegar para você e falar assim, eu quero que você pregue 15 minutos domingo que vem, meu Deus, e agora? Fique em paz. Vai lá e dá o seu testemunho. Todo mundo vai chorar. Todo mundo vai ficar feliz. Vai ser bom. Pessoas que não conhecem Jesus vão poder conhecer. Então, às vezes, a gente quer rebuscar muito, quer criar todo um cenário. A gente quer ser performático, né? A gente quer ser impactante. A gente quer espetacularizar. E não precisa nada disso. Seja simples, fale a verdade, conte a sua história. Só isso. Olha que louco. Mas Deus é Deus por causa disso, porque o crescimento e o ID que ele pede para a gente não é estar extremamente preparado, mas fale a verdade, fale o que você viveu. Se você está convertido há um dia, você sabe mais de quem nunca foi convertido. Pode ficar tranquilo, pode testemunhar. Tá? E aí, gradativamente, nessa sua ousadia de testemunhar, Deus vai dar a você algo que você nem imagina. Deus vai te dar poder. Mas como assim, pastor? Eu vou poder orar e as pessoas serem curadas? Até pode. E eu já vi isso acontecer. Pessoa recém-convertida curar pessoas. Mas acontece muito comigo até hoje. E eu espero que nunca pare de acontecer, porque eu acho que esse é um dos maiores sinais que eu tenho de confirmação, às vezes, que eu preciso. Eu chamo de insights. De repente você está numa pregação, e você tem uma folhinha preparada daquela pregação, e você está seguindo o itinerário, e aí brota um pensamento, que não tem nada com o que você preparou, mas que foi um insight de Deus, um insight do Espírito Santo, para você compartilhar. E normalmente é uma experiência pessoal, que você não tinha nem lembrado disso na hora que você preparou, ou é um caos que você ouviu falar,
Então, esses insights, eles acontecem e eles são um poder de Deus dado a você no momento em que você se dispôs de coração pronto a fazer a vontade dele. Ele vai e cumpre essa situação, e você aí é interessante porque depois que você acaba, você fala assim, nossa, da onde eu fui lembrar desse assunto? Não estava nem no texto que eu preparei. Da onde eu fui lembrar dessa questão? Quando não vem, às vezes, revelação na palavra que você nunca teve antes e surge ali no meio da conversa, no meio do negócio, no meio do business. Eu acho que eu não sei se eu contei para vocês que eu tenho uma sala de reunião e agora não mais, mas eu tinha 4 cadeiras e uma das cadeiras era uma cadeira vermelha. Eu falava, essa é a cadeira de Jesus. E quando tinha muita gente, eu sentava na vermelha e falava, Jesus me abraça. Que agora é eu e você aqui nessa reunião. E a reunião acontecia e vinha insights, vinha ideias, vinha algumas sugestões. E elas às vezes impactavam a reunião, elas às vezes davam o resultado melhor do que eu esperava. Já também acontecia outras, olha que loucura como o poder de Deus se manifesta. Que eu ficava assim, Jesus, o que eu vou falar? Jesus, o que eu vou falar? No meu pensamento ali na reunião. Sabe o que Jesus falava para mim? Aliás, alguns já sabem, mas a maior parte das vezes Jesus falava para mim, fica quieto, senão você me atrapalha. Essa era a pior frase que eu ouvia. Fica quieto. E a reunião transcorria e tudo que eu queria que acontecesse, aconteceu. E eu não abri a boca, não falei uma palavra. Talvez se eu tentasse falar alguma coisa, ia ser da minha carne, ia ser da minha força, e eu podia até estragar o negócio. Então é interessante isso, que há um poder também naquele que se cala. Naquele que, aliás, foi o príncipe espanhol que falou lá para o Hugo Chávez, por que não ter calas, né? Então, assim, tem situações que Deus já falou isso para mim, hein, gente? Por que não ter calas? Então, assim, tem situações que às vezes a gente tem que estar sensível ao poder de Deus e aí você vai ter um mover sobrenatural na situação. Então, a preparação adequada, o testemunho pessoal e a demonstração de poder. Demonstração de poder vem no insight sobrenatural, também como vem no seu silêncio sobrenatural. Porque eu vou dizer para vocês, tem hora que ficar quieto não é fácil, não. Tem que ser sobrenatural. Dá vontade de chutar o bardo, dá vontade de virar a mesa. E aí você tem que estar sujeito a esse poder, tá? Deu para entender? Aqui é lógico, né? Quando ele fala da demonstração de poder, a gente não está lutando contra pessoas. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Toda vez que a gente vai levar o evangelho para alguém, toda vez que a gente vai evangelizar alguém, nós estamos como que invadindo as cadeias da terra e tirando das prisões de Satanás vidas para a liberdade. Então, não é um trabalho simples. Você vai ter guardas armados querendo te matar. Porque nós não estamos aí numa luta simples. Nós estamos numa guerra do mundo das trevas com o mundo da luz. E quando ele fala o ide, pregai o evangelho a toda criatura, ele está te fazendo um soldado do reino dos céus, no reino das trevas, para libertar pessoas que estão cativas. Então, não é um simples ato sem consequências, é um ato de guerra. E nessa guerra nós vamos enfrentar potestades, principados, dominadores desse mundo, todo tipo de hoste maligna contra esse tipo de ação. Quase todos nós já assistimos filmes americanos, são muito bons nisso, né? Tipo Rambo, né? Que o cara vai para libertar da prisão do inimigo algum americano que foi preso na guerra. Então ele vai lá com aquele snipers ou com os soldados poderosos e dizima todo o acampamento do inimigo para tirar lá 2 ou 3 prisioneiros para levar de volta aos Estados Unidos. O que a gente faz na prática é exatamente isso. Parece loucura, mas é no mundo espiritual, não é no mundo material. Mas nós somos chamados
para libertar as pessoas que estão cativas nesse mundo, e com certeza nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar barreiras até conseguir abrir as cadeias e tirar essas pessoas para fora. Dá para entender isso? Legal. Então, assim, esse evangelismo pessoal, ele é o mais forte, ele é o mais intenso, ele é o mais verdadeiro. Todos os outros estratégias de evangelismo, todos os outros sistemas de evangelismos, eles são mais abrangentes, mas eles não são tão eficazes. Se a gente perguntar aqui como que você veio para Jesus, dificilmente você veio por causa de um grande pregador, que um dia você foi no estádio, aceitou Jesus e nunca mais abandonou sua fé. Não, você veio a Jesus porque um primo, um amigo, um colega, alguém falou de Jesus para você. Foi muito mais uma relação pessoal do que uma relação de um grande evento para conversão de massas. Até acontece, o Billy Graham fazia muito disso e ele mesmo relata que os frutos eram pequenos. E aí tem algumas outras relações que o mundo está tendo uma dificuldade enorme por causa até dessa quebra da relação familiar, mas diz assim, que eu não lembro os números estatísticos, mas uma criança que se converte, a percentual que a criança tem de levar o pai e a mãe para a conversão é baixo. Uma esposa é maior do que da criança, e um marido é maior do que o da esposa e o da criança. Porque por mais que a gente rejeite a sociedade tradicional, a sociedade familiar, no nosso íntimo, nós fomos criados para isso. Deus criou o homem para a família, criou o ser humano para viver em família. Então, ainda essas relações, elas precisam ser restauradas e elas são muito fortes. Então, o índice de conversão de uma família, quando o chefe da casa se converte, ele tem uma unção, ele derrama um poder que aparentemente ele exerce uma influência maior na conversão dos demais. Isso tudo eu só estou dizendo para vocês porque o próximo tópico aqui é o evangelismo em massa, né? Aquele processo de você tentar levar as pessoas para um grande evento, para um grande acontecimento. No mundo tem alguns exemplos muito fortes, pessoas que foram consagradas até o fim da vida. A vida do Billy Graham, que foi um homem que morreu com mais de 90 anos, até os últimos anos de vida dele, ele era um evangelista de massa. E ele nunca se perverteu, ele nunca se desviou, é um cara fenomenal. Teve um outro, um alemão, que chama Reinhard Bonk, tem um discípulo agora, ele também chegava a ter 1 milhão de pessoas lá na África, acho que Nairobi não, esqueci o país agora da África. Ele era um evangelista fantástico. 10 mil pessoas entregavam a vida para Jesus numa noite. Se chama Reinhard Bonk. Ele tem um seguidor agora, esqueci o nome, porque ele faleceu e esse cara assumiu, o ministério continua forte, continua sendo um evangelismo de massa. E vários outros veículos. Hoje tem até lives, hoje tem programas de TV, hoje tem influencers, tem todo tipo de pregação em grande escala. Eu já vi, assim, alguns youtubers, né, que têm 100 mil seguidores, né? Então, a gente nem imagina isso, mas essa é a nova tecnologia. Eu queria que vocês entendessem bem, porque eu já vi algumas críticas de alguns pastores, alguns pregadores, e parece que tem até um certo sucesso quem prega falando mal da igreja. Isso é muito perigoso. Então, assim, eu já vi caras falando assim, a igreja que tem o teto e as paredes de preto não vem de Deus. Igrejas que aplicam coach não vem de Deus. Espera aí. O meio não é a questão. Porque eu fiz seminário, na época que eu fiz seminário, os caras mandavam escrever um sermonário. Sermonário era um livro que você pegava o sermão que você preparou e colocava nesse caderno de plástico, né, que punha as folhas. Então, chegava depois de alguns anos, você tinha lá 300 pregações. E aí, quando você não estava inspirado, você ia lá no seu sermonário e achava uma das pregações que você fez
que repetia. E essa era uma técnica ensinada na escola de teologia. A igreja, ela cometeu muitos males sobre a questão do meio. Ela rejeitou a televisão, ela rejeitou o computador, ela rejeitou o controle de natalidade, ela começava a criar fantasias que o cartão de crédito, o Visa era 666, que era o número da besta, que o código de barra era o número da besta. Então, assim, a igreja rejeitou muitas tecnologias e muitos meios de se levar ao evangelho. E por causa disso, ela perdeu muitas oportunidades de levar o evangelho. Porque o problema não é o meio. O meio são técnicas e elas funcionam e devem ser usadas. O problema é se o instrumento de usar aquele meio, ele está sendo usado de forma certa ou errada. Se eu estou usando o meio para espetacularizar, fazer da pregação um grande espetáculo e eu ser o centro das atenções, o problema não está no meio, o problema está em mim. Eu estou usando o meio de forma inadequada. Então eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque tem até técnica, a igreja toda preta e o telão, ele foca muito mais. Pessoas dão muito mais atenção. O nosso subconsciente capta mais daquela informação do que onde eu tenho milhões de distrações. Então, assim, ficam discutindo muito as formas que são feitas, quando, na verdade, se existem formas alternativas que atraem pessoas, por que não usá-las? O que nós não podemos é confundir um meio ou uma técnica, ou uma forma. Daqui a pouco vão dizer que eu não posso fazer uma live, eu não posso ser um youtuber, porque eu estou usando meios populares, em que outros usam esse sistema para pornografia e agora você está usando. Cara, sempre vai existir. Santos Dumont inventou o avião para o bem e o diabo usou para o mal. E por isso o cara deu um tiro na cabeça. Tudo que existe de novo é liberado por Deus. Então, se existe, eu tenho que pegar esse meio e usar para o bem. Outros vão usar para o mal. Por exemplo, na década de 80, se criou uma polêmica enorme sobre o que eles chamavam de mensagem subliminar. O que era uma mensagem subliminar? Aquilo que eu jogo para você como um pensamento ou uma imagem que você naturalmente não vê, mas o seu subconsciente capta. É aquele volume que você não ouve, mas o seu subconsciente ouve. Então, eu trabalho essa mensagem na sua mente e aí eu estou te induzindo. Por exemplo, fizeram um teste. Quando você assistia um filme, antigamente era uma película e essa película tinha 33 fotos por segundo. Então, quando você via o filme passar, você não via cada foto. Então, se o cara colocasse no meio de uma daquelas fotos, beba Coca-Cola, você não via, mas aquela imagem ia para sua retina e ia para o seu subconsciente, sem você saber que você estava sendo induzido a beber Coca-Cola. Eles fizeram um teste, passaram um filme, deram vários refrigerantes para as pessoas de graça no final e as pessoas beberam o que quiseram. Aí passaram outro filme com várias fotozinhas do filme de Beba Coca-Cola e no final do filme as pessoas beberam 40% a mais de Coca-Cola do que na exposição anterior. Então eles viram que a mensagem subliminar, de fato, poderia ser usada. E nos Estados Unidos, inclusive, foi proibido isso, porque isso era um tipo de mensagem perigosíssima, né? E aí começaram umas conversas que no filme da Disney, uma das fotinhas tinha uma mulher pelada, que eles estavam usando isso para jogar nos desenhos animados das crianças pornografia, para induzir as crianças à pornografia. E essa história cresceu. Mas o problema não é a tecnologia existe. Se ela é proibida pelo país, eu acho que não pode ser praticada em ponto final. Mas se ela não é proibida, por que eu não posso colocar Jesus te ama no meio de uma das fotos?
O fato é que a tecnologia existe e ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E a igreja tem que parar de ficar sendo a crítica do mundo e atuar no mundo para trazer aquilo que fomos chamados. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas não, aí a gente prefere dizer que isso é do diabo, que isso não vem de Deus, que o diabo está usando para estragar nossos filhos. Peraí, então vamos nós usar para abençoar nossos filhos, vamos nós usar para que o evangelho cresça. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou trazendo assuntos bastante polêmicos, mas são assuntos que é importante a gente ter conhecimento, porque, como eu falei, a gente precisa estar preparado para todas essas coisas. Então, não é o meio. O evangelismo em massa, normalmente, ele usa tecnologias. A última pregação do Billy Graham, porque o Billy Graham vinha da época dos estádios, mas a última pregação dele foi em telão em vários países do mundo, em vários estádios do mundo. Ou seja, ele conseguiu pregar, não, porque o estádio cabe 60 mil, 80 mil, ele conseguiu pregar para 1 milhão de pessoas enchendo 50 estádios. Porque ele não precisava ser presencial, ele usou um telão. Então, eu vou deixar de usar a tecnologia porque, não, o meio corrompe. Não, o meio não corrompe. O que corrompe são as pessoas. O que cai são as pessoas. Então, assim, o primeiro ponto, aqui deixa claro na apostila, focalizar o homem. Todo homem perdido precisa de salvação. Todo homem nas trevas precisa de luz. Todo homem que perdeu o prazer da vida precisa de sal. Todo homem que está rodeado do mal precisa do bem. Então, nós temos que ser estes instrumentos. Esse é o propósito. E o terceiro ponto que está aqui, que é missões. Talvez o Tyler, que é um missionário, possa falar muito mais sobre isso do que eu, mas missões têm várias áreas, missões têm várias ações. O Tyler é um que está levando a família toda para um trabalho missionário. Eu conheci uma família, o cara estava casado, ele casou, eu fui no casamento dele e ele estava, depois do casamento, sendo enviado para uma tribo africana. E era interessante que ele não era simplesmente um missionário. Ele era como é que chama a profissão? Ele estudou línguas. Como é que chama, Tyler? Ele era um cara que ele chegava, ele acampava do lado de uma tribo. Aquela tribo falava uma língua que ninguém conhecia. Ele tinha que tentar descobrir aquela língua. Aí, depois que ele conseguia interpretar aquela língua, ele transformava aquela língua numa língua escrita e ele tinha que ensinar aquela tribo a ler a própria língua deles. Depois que ele ensinar aquela tribo a ler a língua deles, ele começava a traduzir a Bíblia. Esse trabalho linguístico dele levava 10 anos. Ele falou, provavelmente... eu estou saindo do Brasil, estou indo lá para a África, meus filhos vão nascer nessa tribo. E eu devo ficar nessa tribo uns 10 anos, que é o tempo que eu tenho de aprender a língua, traduzir a língua, e escrever a língua, e traduzir a Bíblia. Pelo menos o Novo Testamento. E aí, evangelizar a tribo. Olha que doideira. Falei, nossa, isso não é só um missionário, isso é um chamado, isso tem que ser uma vocação, isso tem que ser algo sobrenatural, porque não é só a vontade de ir pregar o evangelho, tem que conhecer muito. Como é que eu não tenho competência nenhuma de aprender uma língua que eu nunca ouvi. E depois transformar essa língua em escrita. Tyler, você levantou a mão. Eu só queria compartilhar que nossa jornada para ser missionário começou em nossa vida normal, servindo na igreja, em grupos,
do estudo da Bíblia, no Ministério das Crianças. E a progressão foi fora da igreja para nossa comunidade para outra cidade no Los Angeles. Depois Los Angeles foi uma mentalidade para evangelizar outros funcionários e os trabalhadores no meu empresa. E depois disso, nós começamos a orar pela oportunidade para servir no outro país. Então, um homem, um dia, ele ligou e disse, você tem interesse para ser missionário no outro país? E dizemos, sim, estamos orando por isso, mas nós não estamos procurando por isso. Nós simplesmente estávamos procurando por onde podemos servir nossa comunidade e nossos próximos em nossas vidas. Então, missões não é simplesmente uma chamada para outro país. É como se aqui, em seu prédio, seu bairro... Você está aprendendo português em Campinas e vai para onde? Desculpe? Se você está aprendendo português em Campinas, depois vai para onde? E depois nós morávamos em Moçambique por 2 anos. Então, mas você vai para Moçambique ou vai ficar no Amazonas? Não sei. Só Deus sabe. Deus sabe. Olha só, Deus quiser. O do Tyler é muito legal. Missões é uma maneira do ID. E aí, às vezes, a gente, quando vê uma pessoa que se entrega por completo ao Evangelho e à sua vida, a vida de toda a sua família, a gente pode achar assim, puxa vida, eu não sou um crente bom, eles é que são um crente bom. Não, não é verdade. Eles são um crente de frente. Mas eles só existem porque existem os crentes da retaguarda. Existe os contribuidores, os mantenedores. E principalmente, e é importante a gente falar isso aqui, cada um de nós tem um compromisso missionário. E esse parece simples, mas é o mais difícil. E provavelmente eu vou hoje à noite lembrar dele, mas eu posso dizer para vocês que já faz um mês que eu não lembro dele, que é o nosso compromisso de intercessão e oração pelos missionários. Parece que é simples. Não, então eu sou um intercessor. Peraí, eu estou confessando aqui que já faz mais de 30 dias que eu não oro pelos missionários. Talvez eu ore até pela minha filha, que é missionária, mas não pelos missionários, né? Então, assim, parece que é coisa simples, mas nós temos um compromisso missionário que é mais importante do que parece que sim, mas tem tanta importância quanto o Tyler que vai a campo e tanta importância quanto aquele que tem capital e pode ser um mantenedor. O intercessor. Nós podemos e devemos ser missionários de alguma forma, ou de todas as formas possíveis. Intercessor, mantenedor e, se possível, até enviado. Então, missões é para todos, não é só para o Tyler. Então, aqui no nosso grupo pequeno, eu desafio todos vocês até a semana que vem lembrar de orar pelo Tyler. E pela família dele, pelos filhos. Porque, na verdade, estão indo todos na missão. Estão todos envolvidos no ID. Eles todos estão estudando português, todos estão se dedicando à língua. E é um trabalho árduo, gente. Não é fácil aprender uma língua. Ele está aqui há 6 meses, tá? Tamute. 6 meses, essa época. 6 meses. Tá vendo? 6 meses. Aprendeu uma língua em 6 meses. Eu tenho uma filha, ela não é missionária, mas ela foi para a Suécia. E Suécia fala sueco. E aí o filho dela, de 8 anos, aprendeu rapidinho na escola. E ela não sabia nada. O filho dela falava sueco fluentemente e ela não conseguia falar. Aí Deus foi bom. Deus arrumou para ela um emprego de professor auxiliar na escola. Aí ela aprendeu rápido, porque tem que aprender. Tem que falar. E aí ela desenvolveu o sueco. Mas não é fácil aprender uma língua. Eu, na minha idade, acho que quase que impossível, não sei. Mas para Deus nada é impossível. Deus sabe todas as coisas. E por último, aqui na apostila de vocês, é o discipulado. Fazer discípulos. Prega o evangelho, prega a salvação e
cria pessoas que precisam ser ensinadas, ou seja, o fruto, novos filhos, novos crentes, que vão começar a ser discipulados. O que nós estamos fazendo aqui já na 13ª aula? É um discipulado, é um aprendizado, é um desenvolvimento. E por que talvez nem todos, mas como tem alguns aqui já bem avançados e teólogos, querem que a aula seja um pouco mais aprofundada, um pouco mais sólida, não tanto leitinho, mas com mais substância, com mais filé mignon, porque esse livro ele tem essa possibilidade. A gente pode tratar ele em assuntos mais básicos, como a gente pode tratar ele em assuntos mais profundos. Então, se é um bebê, ele toma leitinho. Se é um jovem mais crescido, ele quer coisas mais sólidas. Então, esse discipulado ele tem que ser à medida que nós trabalhamos. E o discipulado, gente, eu vou dar um segredo para vocês, não termina nunca. Eu estou dando aula para vocês, mas continuo aprendendo. Eu também continuo fazendo curso, eu também continuo ouvindo pregações. Todo domingo eu vou na igreja para ser ensinado, para ser discipulado, para ser orientado. E todo domingo eu sou abastecido com alguma palavra que vem do Senhor, com conhecimento novo. Não existe eu já sei. A pior frase que você pode ouvir de alguém é eu já sei. Essa é a pior frase, porque a gente nunca está com conhecimento pleno. Mesmo aquilo que às vezes a gente acha que já sabe, descobre depois de um tempo que não é bem assim. E isso é importante, a gente ter essa mente aberta. Amém? Então, assim, basicamente, nós temos que fundamentar nosso discipulado na palavra. Existe uma expressão muito usada na política, que fala assim, mede os outros com a sua métrica. A nossa métrica é Jesus. O nosso padrão de medida é Jesus. O nosso testemunho é o que Jesus faria. Então, assim, nós temos que fazer isso no nosso discipulado. E quando a gente fala de Jesus, o cara pode parecer o líder da igreja, o santo de Israel, não é tão santo. Ele ainda tem muito para caminhar para ser igual a Jesus. Então, não existe um lugar que eu já cheguei. Não, esse cara é fenomenal. Não existe. Todo mundo precisa aprender, todo mundo precisa crescer. Nós só vamos, talvez, estabilizar quando a gente sair do útero da mamãe e entrar no céu. Quando a gente passar desse estágio de prisão do tempo e do espaço e entrar na eternidade. Aí nós vamos, talvez, estabilizar no nosso crescimento e desfrutar dessa presença da glória. Amém? Gente, não percam a aula que vem. Ela, mesmo que você não goste de escatologia, mas ela tem muita informação legal, ela tem muita coisa, e nesse tempo que nós estamos vivendo é muito importante se equipar de conhecimento, porque há muita enganação e há muito desvio de palavra. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos tratar é que existe muita teoria, e teoria não é verdade absoluta. Teoria é uma tese, teoria é um pensamento, teoria é uma linha de raciocínio. Então, quando você tem uma teoria, ela não é uma palavra final. E as pessoas estão usando teorias para apresentar como verdades. Por exemplo, o Brasil, que se torceu para o lado das trevas, eles ensinam nas escolas que a teoria de Darwin é uma verdade absoluta, e é uma mentira. Então, assim, cuidado, porque às vezes as igrejas têm a tendência também de fazer a mesma coisa. Pegar uma teoria e transformar essa teoria numa das doutrinas da igreja, e de repente aquela doutrina é mais forte do que a verdade. Então isso vai ser muito legal a gente tratar desse assunto, para que a gente possa sempre buscar o que é verdade, o que é de Deus, o que é legal, o que é eterno, o que é justo. E olha, eu vou dizer para vocês, depois da aula de semana que vem, vocês vão descobrir que tudo que sei é que nada sei. É melhor ser simples do que complexo. E essa é a melhor dica, porque eu demorei para aprender isso.
que ser muito complexo para depois descobrir que era melhor ser simples. Então, que Deus abençoe a todos e que não faltem na aula que vem, que é a última aula antes do encontro. E o encontro já põe na agenda, não percam. Amém? Samuel, tem algum recado? Não, era só isso mesmo. A Mara pediu para reforçar a aula que vai ser a última aula, né? E depois vai ser o mini retiro. Legal. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo juntos. Tu sabes, Senhor, não queremos continuar como crianças, Pai. Não queremos continuar, Senhor, apenas tomando leitinho, Senhor. Queremos comer comida sólida. Mas também tu sabes que às vezes dói, Pai. Às vezes não ficar debaixo da proteção da copa de uma árvore e deixar o sol nos queimar, Pai, às vezes arde. E o Senhor conhece, Senhor, as nossas dores, as nossas feridas. Dá-nos força, Pai. Força de superação, força de crescimento, força de graça, de poder, porque sabemos que quando o Senhor permite que passamos por tribulações, o Senhor quer nos fortalecer. E queremos, de fato, Pai, fortalecer para crescermos, porque sabemos que o refrigério, o consolo, a água da chuva é o Senhor quem dá. O sol pode nos queimar, as folhas podem até secar, mas o Senhor manda o refrigério da chuva. O Senhor manda aquilo que nos rega, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz permanecer, aquilo que nos dá, Senhor, perseverança, para que possamos crescer e frutificar, crescer e fazer discípulos. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos tuas testemunhas, em nome de Jesus. Amém.